Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Elix aqui na nossa temporada nova, quinta temporada. E esse canal aqui, claro, traz informações sobre questões de Wi-Fi, para provedores de banda larga, também para o usuário final, e também assuntos de tecnologia relacionados a isso, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças, né? Isso é muito para o provedor, né? Para o pessoal responsável, da parte de OLT, né? De gerência remota e abraçando OLTs e ONUs, né? Então, para falar disso, eu não vou falar aqui sozinho, obviamente, eu trago aqui o Gaspari, nosso CTO da Elix. Tudo bom, Gaspari? Tudo bem. E claro, Guilherme Tuller, nosso especialista em desenvolvimento. Tudo bem? Tudo bom. Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente quer falar um pouquinho, né, sobre essa questão do gerenciamento remoto, abraçando as OLTs, as ONUs, né, que protocolos, né, podem ser usados nesse cenário. E até depois, acredito, a gente pode expandir um pouquinho mais esse cenário, não se limitar só a OLTs, ONUs, ou seja, redes de fibra ótica, né? Então, primeiro de tudo, a gente já falou, né, em alguns vídeos, aliás, se você ainda não assistiu, tem um vídeo só sobre TR-069, um protocolo de gerência remota muito interessante, né? O Tuller explica bem aqui um apanhado geral do TR-069, assista lá, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Mas, Tuller, de maneira muito rápida, o TR-069, assim, em uma frase, o que é isso? Ele é um protocolo de gerência entre duas pontas da sua rede. A ponta do cliente, que vai ter um equipamento ali, um roteador, uma ONU, chamado comumente de CPE, e o seu servidor TR-69, que é normalmente chamado de ACS. E você vai ter uma série de troca de comandos entre essas duas pontas para gerenciar, desde o Wi-Fi do equipamento até dispositivos conectados, disparar um comando de coleta de dados ali, ou até gerenciar a WAN. Perfeito. Comandos. E junto a isso, hoje a gente vai falar um pouquinho de dois outros, não diria protocolo. Um é um protocolo, outro é uma abordagem, digamos assim, que a gente encontra, né, Gaspari? Nas OLTs, né? Aí o OLT, a gente vai falar muito rapidamente, o OLT é o equipamento que está lá na central do provedor, né? Está lá no backbone da rede dele, na última milha, que vai distribuir ali o acesso de fibra ótica para vários usuários, né? Então, nesse equipamento, a gente tem dois protocolos, duas abordagens diferentes, que é o SNMP e OMCI. Vamos lá, nessa sopa de letrinhas, Gaspari, muito rapidamente, o que é o SNMP? O que é isso? Isso, o SNMP ele é um protocolo, inclusive já antigo, não foi criado para as OLTs, ele foi criado para a área de redes em si, né? Ele foi um protocolo basicamente para coleta de informação, onde tu consegue acessar um dispositivo e pegar informações desse dispositivo, como por exemplo bytes trafegados, né, ou outras informações referentes à parte de rede, né, que tu tem dentro daquele dispositivo, certo? Já o AMCI, ele é um protocolo específico nessa área de fibra, né, onde a gente tem da comunicação da OLT com a ONU, né, com o roteador, e por ali a gente consegue fazer também alguns comandos direto na ONU, até para provisionamento, né, da WAN, né, um provisionamento ali básico para fazer com que aquela ONU passe a trafegar dados e se comunicar com a internet. E se você que está assistindo a gente ficou na dúvida do que é provisionamento, tem um vídeo que a gente fez agorinha, só que a gente fala de provisionamento, né? Então dá uma olhada aqui no nosso canal para você entender um pouquinho melhor o que é provisionamento. Então, seguindo, pessoal. Então, falando desses três protocolos, né, dessas três abordagens diferentes, existe, Gaspari, limitações ao você escolher um ou outro, ou então usar um único para querer gerenciar equipamentos como ONUs, né, na rede? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de uma configuração, de um provisionamento dado pelo OMCI, entre a OLT e a ONU, né, a OLT ela possui apenas a visualização das interfaces WAN daquela ONU. Então ela fica limitada a conseguir provisionar, por exemplo, o PPPoE ou DHCP daquela WAN. Né? Algumas OLTs mais avançadas, principalmente aquelas que tu consegue trabalhar dentro do mesmo fabricante, ou seja, né, quando tu tem dois fabricantes, tanto o da ONU quanto da OLT iguais, né, a gente conseguiria ter alguns comandos um pouco mais avançados, como por exemplo, eu consigo definir um SSID de uma senha Wi-Fi,
né, dentro do provisionamento daquela ONU. Mas para por aí, o objetivo da OLT é o controle apenas para dar a liberdade daquela ONU poder trafegar dados dentro da internet. Né? Ou seja, é mais focado no que a gente também comentou em outro vídeo, né? Na autorização ali Exatamente, da ONU. na autorização e num provisionamento básico para tráfego da WAN. Sim, ou seja, você até pode conseguir configurar mais coisa, mas aí depende muito do casamento da ONU com a OLT. Exatamente, dos fabricantes entre os dois e da gente ter esse acesso entre eles. Perfeito. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Túlio. Túlio, se eu sou um provedor, qual é a melhor, na sua opinião, né? Qual é a melhor alternativa dentre essas 3 abordagens, né? Você escolheria uma para querer gerenciar o equipamento remoto? Qual é isso? Na minha visão, é importante você ter as 2 opções. Você ter o protocolo OMCI da OLT com a ONU para fazer essa questão da ativação do equipamento, você configurar facilmente ali o acesso à internet, o próprio gerenciamento ali de VLANs, de serviços que a ONU vai prestar. Isso é muito importante porque o TR-69 ele engasga um pouco nessa configuração, ele não tem toda esse nível de profundidade ali nas configurações que o OMCI tem. Porque a OLT surgiu para configurar esse tipo de coisa. E o TR-69 é mais genérico, ele abrange desde um roteador que não tem nem Wi-Fi 5 GHz até o equipamento que tem todo tipo de funcionalidade ali. Agora, como o Gaspari falou, né, tem muitas limitações ali no OMCI. Você não pode, por exemplo, fazer um teste de velocidade, um teste de latência, coletar a potência do sinal Wi-Fi de cada dispositivo conectado na casa do cliente. Então tem coisas assim que o TR-69 traz, muito na visão de dentro da casa ali, da rede do usuário. Até de monitoramento, então, né? Exatamente. Você monitorar a qualidade do Wi-Fi daquele equipamento. Mas pelo que eu estou entendendo, qual seria a mais universal, digamos assim, dos 3 que a gente mencionou aqui? TR-069 é mais universal? Até a gente esqueceu um pouquinho do SNMP, ele também é mais universal? O que você acha, Túlio? O TR-69 ele foi feito para gerenciar todo tipo de coisa. Então, por mais que tenha uma dificuldade maior ali em você acertar a configuração, detectar onde no TR-69 aquela informação vai estar, se o fabricante expôs essa configuração no TR-69, você consegue gerenciar aquilo ali, por mais que também tenha num SNMP, num OMCI. Então, em termos de genérico, assim, de generalizações, o TR-69 é um pouco mais abrangente. Tá, mas Gaspari, o SNMP não tem essa pegada também de leitura e tal? Ele não teria esse conceito mais universal também? Por que o TR-069, você faria um contraponto com o TR-069 do ponto de vista do SNMP? Sim, a gente consegue monitorar alguns recursos, né, das ONUs utilizando SNMP. Né? Só que nem eu falei no início, a OLT, que é quem configura, no caso, tanto o SNMP quanto a parte de OMCI, né, direto nas ONUs, ela está focada mais nas interfaces de acesso à internet, na interface humana. Então, o monitoramento que o SNMP vai me trazer vai ser mais focado a essa linha de a comunicação com a internet. Então, a gente vai ter, por exemplo, os bytes trafegados, né, da WAN, né, a gente vai ter os recursos, né, de rede da WAN especificamente. Quando a gente está falando, que nem o Tuller, né, falou, quando a gente está falando dentro da LAN, da casa do usuário, entendeu? Principalmente daquela parte do Wi-Fi, né, onde a gente tem os dispositivos conectados, né, a potência desses dispositivos conectados, né, quando a gente quer fazer um monitoramento para saber como é que está a visualização da LAN dentro da casa do usuário, aí no caso o SNMP ele já não tem recursos tão abrangentes que nem o TR-069. Né, eu diria que é uma complementação. Né, a gente precisa ter uma complementação desses dados. Dado que o TR-069 ele também tem essas informações da SNMP de WAN. Né? Então a gente conseguiria também trazer essas informações utilizando o TR-069. Então, pelo que eu entendi, não dá para usar só uma abordagem, né? Você tem que usar o OMCI e o TR-069, por exemplo. Se tu quiser ter a visão completa, né, da área de redes do cliente, desde a parte
interna da residência dele, até como é que ele está saindo do provedor para a internet, aí tu precisa ter uma solução completa, algo que trabalhe com todos os protocolos. E outro ponto a levantar também é que você só consegue ter essa visão completa se o equipamento que você está usando na casa do cliente e na sua central ali, a OLT e a ONU, forem do mesmo fabricante ou forem fabricantes que usem sistemas parecidos ali para que eles consigam se falar. Muitos provedores por aí usam OLT de uma marca e equipamentos de outras 5 marcas diferentes. Não necessariamente todas essas integrações ali do OMCI estarão presentes, né, em todas essas combinações de equipamentos. E aí você tem a completude pelo TR-069. Exatamente. Entendi. E só uma coisa que a gente não comentou, né? O SNMP e o TR-069, a gente fala muito aqui de ONU, né, de OLT, mas esses dois eles são muito mais abrangentes que isso, né? Até, não sei se tem um caso, né, Túlia, por exemplo, telefones VoIP, né? Você pode trazer o TR-069, né? Alguns comandos, algumas informações, né, nesses equipamentos, né? Alguns fabricantes expõem toda a configuração do VoIP pelo próprio TR-69, então você pode gerenciar alguns parâmetros ali, talvez usar uma VLAN separada, se você separa os serviços em VLANs diferentes, você colocar algum parâmetro ali de discagem diferente. Já o SNMP, né, está muito presente, por exemplo, também em switches, né, roteadores. Não, exatamente. O protocolo SNMP, ele foi um protocolo, inclusive, bem mais antigo do que, né, a gente tem até do próprio TR-069. Ele foi criado para ser um protocolo de monitoramento, né, onde a gente consegue pegar e recolher informações de dispositivos de rede em geral, inclusive switches, né, modems, né, são outros tipos de dispositivos. Perfeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, das diferenças de cada abordagem, né, e que uma só geralmente não vai ser suficiente, né, para você, principalmente provedor, né, quiser ter ali um controle total, remoto dos teus equipamentos, dos seus roteadores, das tuas ONUs, das tuas OLTs, né. Então todos esses 3 aí podem trabalhar em conjunto para trazer um gerenciamento remoto completo de ponta a ponta, não importa se são informações de rede, né, da casa do cliente, se são informações da rede de acesso. Então tem isso em mente para você ter um controle completo, total, remoto da sua operação e, claro, reduzir custos, aumentar a visão, né, da sua rede. Então fique com isso em mente. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença aqui de vocês. Muito obrigado, Gaspar, pela presença. É um prazer. Túlia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. E, claro, para você que nos assiste, se você ficou até o final, você deve ter gostado. Então, se inscreve aqui no nosso canal, dá o like nesse vídeo, não deixe de assistir os próximos aí dessa temporada. E um grande abraço, até a próxima.